Governador do Estado, presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Que alegria podemos fazer uma convenção bonita como essa do nosso partido. Quero cumprimentar a Paula pela unanimidade aqui, né? Todos os votos favoráveis. Isso é muito simbólico, é uma demonstração de um partido que sabe o que quer, sabe para onde está indo, sabe que o caminho não é fácil, mas tem a sua base e as suas lideranças fortalecidas e unidas num propósito que é poder oferecer ao Brasil um caminho de serenidade, um caminho de sensatez, de equilíbrio, um caminho de transformação sem passar por cima de ninguém, que é a nossa forma de fazer política. Quero fazer a saudação ao Lucas, nosso ex-presidente agora, agradecer pela dedicação nessa missão. Não é fácil, né, para quem está no mandato, dividir a atenção que precisa dar às suas próprias bases, às suas pautas, à agenda parlamentar e também às questões partidárias. Mas Lucas, fizeste aí com muito esforço o cumprimento desse papel e sem dúvida nenhuma deixas um legado importante para o nosso PSDB, como foram aqueles que te antecederam, que construíram toda a jornada do nosso partido. Eu vou pedir licença aqui para não fazer a saudação a cada um, né? Saúde os nossos deputados, o deputado Denelton Zessiak, aos nossos secretários de Estado que estão aqui nos acompanhando, a toda a nossa base, principalmente, ex-governadora Ieda, que está aqui conosco, presidente do PSDB Mulher. Mas tem uma frase, né, que está estampada aqui, que diz: a força vem da base. Nenhuma dessas lideranças que a gente cita no protocolo seria absolutamente nada, não fosse cada um de vocês, militantes, que sustentam esse partido, que são a força motriz do nosso partido. E falo isso com a tranquilidade de ser um militante que vem dessa base do partido, do PSDB, nossa presidente do PSDB Mulher, Nadine. Eu me filiei ao PSDB em 2001. Em 2004 eu concorri a vereador pela primeira vez, com 19 anos. Jamais imaginaria que 14 anos depois eu seria eleito governador do estado do Rio Grande do Sul pelo nosso PSDB. Não estou falando disso para exaltar a minha trajetória, mas sim para dizer a cada um de vocês que assim como eu há 20 anos atrás, estava participando de eventos, de convenções, de congressos, volta e meia, alguém traz. Esses dias o Pozo Bom me mandou fotografias de um encontro, outro dia alguém da juventude, já nem mais jovem agora, mas da juventude do meu tempo, né, mostrou uma fotografia que aparecia eu num cantinho, sentado ali na plateia, ao lado, né, porque estava lá como militante partidário participando de um evento em que as lideranças de então falavam, nos orientavam, mostravam os caminhos e nos ouviam naquela oportunidade. Então o que eu quero dizer para esse partido que sabe que a força vem da base, é que um futuro governador do estado, ou governadora do estado, pode estar aqui e pode nem estar na mesa principal, pode estar aqui em cada um dos cantos desse nosso plenário da Câmara de Vereadores, como eu estava há 15, 20 anos atrás, participando de um evento como esse. E isso é o que me alegra. O PSDB passa pelas suas dificuldades em função do quadro político, das circunstâncias, do contexto, mas a sua alma, o seu DNA, a força que nos move no propósito que nós temos na política continua viva. E é com isso que nós precisamos nos reconectar. Por isso que quando nós fizemos o diálogo os tucanos, percorrendo o nosso país, relendo os documentos, os materiais, as discussões que o nosso partido já teve no passado, nós resgatamos ao final e ao cabo, além de um documento com uma carta síntese do nosso DNA,
pensamos, do que projetamos para o nosso país, do que desejamos na economia, na cultura, na educação, na área social, o que pensamos em cada uma das áreas que um partido político deve expressar o seu pensamento. No final, a gente definiu a nova marca do PSDB, e essa marca resgata o tucano, que jamais deveria ter sido apagado da nossa marca, porque é um símbolo justamente do que nós precisamos carregar com a gente. O respeito ao meio ambiente, né? A valorização do que é nosso, do que é característico nosso, do nosso país, da nossa alma, da nossa autenticidade, e que nos conecta com todo o sentimento que originou o nosso partido pelas grandes lideranças que tivemos no passado. Algumas pessoas diziam que talvez a gente devesse discutir, até trocar de número, trocar de nome, trocar de marca, e logo que nós debatemos isso, ficou muito claro. Temos história, e toda a história feita por homens, mulheres, seres humanos que somos, tem feitos e tem defeitos. Tem muitas conquistas, muitas entregas, também teve os seus momentos de falha, de erros, mas seguramente o saldo do trabalho do nosso PSDB, o que fizemos por esse país, assim como o que fizemos pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, é muito, largamente maior, positivo do que fizemos para o Brasil, e por isso temos que ter muito orgulho da nossa história, muito orgulho da trajetória dos homens e mulheres que fizeram o PSDB. Por isso não tem que trocar nome, não tem que trocar marca, não tem que trocar o número. Nós somos o PSDB, nós somos tucanos, nós temos orgulho de onde viemos e temos muito mais orgulho e coragem para dizer que vamos dar grande contribuição a esse país, que haverá de saber superar esse momento de polarização. O que faz cada um de vocês deixar num domingo a convivência das suas famílias, sair dos seus municípios para vir à capital numa convenção partidária, não é simplesmente fazer um partido forte, é certamente fazer a partir do partido, né, a partir da nossa agremiação partidária, a contribuição para as nossas cidades, para o nosso estado e para o nosso país. O Brasil, certamente, logo mais perceberá o quanto que esta polarização radical feriu nas nossas amizades, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, apartou as pessoas, dividiu, fez com que as pessoas fossem para as urnas levando mágoa, rancor, ódio, quando elas devem levar para dentro da urna as suas esperanças, os seus sonhos, a confiança no futuro. É isso que deve ser numa democracia, um momento em que a gente vai para uma eleição, é a decisão sobre o nosso futuro, e não para simplesmente evitar um ou outro, para votar contra, mas sim para votar a favor. O Brasil, não tenho dúvida, logo mais vai buscar o equilíbrio, e o PSDB vai voltar com força para ser o equilíbrio que esse país precisa, para ser a reconexão de brasileiros, não para pensarmos todo mundo igual, da mesma forma, mas para podermos conviver com as diferenças, com a diversidade do pensamento político, com a diversidade das idades, com a diversidade de gênero, com a diversidade religiosa, com a diversidade de orientação sexual, com as diferenças que nós temos. Eu olho para cada um de vocês e vejo homens, mulheres, jovens, idosos, vejo negros, indígenas, vejo brancos, vejo heterossexuais, LGBTs, vejo tanta diferença que nós temos aqui entre nós, e tantas diferenças que não aparecem no rosto, que não aparecem no biotipo, a sua crença religiosa, qual é o time que torce. A gente não consegue ver pelo rosto de cada um, mas uma coisa é certa, nós somos diferentes entre nós. Nós temos diferenças, certamente, mas nós reconhecemos que o que nos une é maior do que o que nos separa. Por isso o lema que guia o nosso PSDB nessa nova jornada é um só Brasil. Um só Brasil, querendo a unidade da nossa população, como eu disse, não para pensar
reconhecendo as divergências e as diferenças, podermos puxar numa mesma direção, porque se cada um puxar para um lado, nós anulamos as forças e não saímos do lugar. E um país que tem um abismo social gigantesco como o nosso, não tem o direito de ficar inerte, de ficar parado no mesmo lugar. Esse país tem pressa, e essa pressa exige comunhão de esforços para puxar com velocidade, com força, com vigor, na direção da inclusão social, na direção não apenas da superação da desigualdade, mas da construção da efetiva igualdade de oportunidades a partir de uma educação emancipadora, que é o que nós defendemos. Um país que se moderniza, que enfrenta as dificuldades da máquina pública. Nós somos acusados muitas vezes de sermos um partido que fala muito em números, que fala muito nas contas, que fala muito em economia. Mas, tal qual na casa de cada um de nós, não adianta dizer que vai realmente cuidar da família se não tiver capacidade de suportar com renda, com capacidade econômica, os desejos, os anseios, as aspirações dos seus filhos. Um país, um estado, uma cidade, se realmente quer cuidar das pessoas, precisa cuidar das contas. Foi isso que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, desde o governo da governadora Ieda, o nosso governo desde 2019, trabalhando muito pelo ajuste, pelo equilíbrio fiscal. Na eleição de 2020, na última eleição municipal, certamente, diante das reformas, das privatizações, da pauta antipática, às vezes até amarga, dura, que nós tivemos que trilhar, tenho certeza que talvez alguns dos nossos candidatos até tenham preferido que o governador não aparecesse nas suas campanhas, porque a pauta lá em 2020 era ajuste, era ainda trabalhar para equilibrar as contas, era uma pauta que muitas vezes era incompreendida. Mas eis que estamos aqui, em 2023, partindo para 2024, ano das eleições municipais, e podemos estampar com muita alegria que o PSDB fez no governo do Estado ajuda os nossos municípios a inaugurar obras, a entregar hospitais melhores, a fazer mais ações na saúde, a avançar na educação, porque agora o dinheiro do salário está na conta dos servidores, não apenas em dia, mas até antecipado, como vamos pagar o 13º dia 1º de novembro, agora para os nossos servidores. Eu acabo de inaugurar lá em Sapucaia do Sul a pavimentação de uma estrada que vai levar desenvolvimento para a área rural do município, 2 milhões de reais em Sapucaia do Sul, e não apenas Sapucaia do Sul, 408 outros municípios receberam recursos para obras de pavimentação do nosso governo. Nós inauguramos ontem uma nova UTI em Esteio, no Hospital São Camilo, com recursos do governo do Estado, aquele governo, o mesmo governo do Estado, que há 5 anos atrasava o pagamento para os hospitais de cirurgias, de consultas que eram feitas, e que agora tem mais de 100 hospitais recebendo cerca de R$500 bilhão em investimentos. Então, a ação que nós fazemos, a gestão que nós fazemos para ter capacidade fiscal não é um fim em si mesmo, mas para poder devolver para a nossa comunidade o que ela merece: saúde, educação, segurança pública, onde nós estamos atingindo os melhores indicadores de redução de criminalidade da década, pelo menos, ou alguns deles até desde que tem registro histórico em homicídios, em latrocínios, em roubos a pedestres, em roubos de veículos, que reduziram 80% ao longo dos últimos anos no nosso estado. Tudo isso porque tem equilíbrio nas contas e a capacidade de projetar o futuro. E quando a gente tem as contas em dia, aí a gente pode pegar o nosso coração, a nossa alma, o que a gente sonha e colocar com recursos para fazer a diferença na vida da população. Então nós estamos nos encontrando nesse domingo para celebrarmos a eleição da 4ª mulher presidente, porque a gente sabe
sabe que não é só sobre as contas, não é sobre apenas o avanço na área social, é também sobre liderarmos o nosso país na direção correta do ponto de vista civilizatório, né? Garantindo às mulheres o espaço que é delas. Metade deste diretório composto por mulheres, as mulheres com força na executiva, assim como nós temos no nosso governo do Estado a maior participação na história de mulheres, 40% do secretariado, e comandando as secretarias que têm os maiores volumes de recursos, como a educação, como a saúde, comandando o cofre do Estado na Secretaria da Fazenda e o orçamento na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, Governança e Gestão que nós temos no nosso governo. As mulheres têm espaço para o protagonismo, porque nós não queremos apenas as mulheres para cumprirem cota aqui ou ali, a gente quer as mulheres efetivamente nos espaços de poder, tomando decisão, liderando os processos. Tenho muito orgulho de fazer parte desse partido que sempre esteve na vanguarda. Acreditem nisso, né? Eu já convoquei, já disse isso em outras oportunidades. O Jorge Paulo Lemann, que é um dos mais bem-sucedidos empresários no Brasil, quebrou muitas vezes antes de se tornar a força que tem. O Benchimol, que é o CEO, né, o presidente da XP, aliás, começou a trajetória dele aqui no Rio Grande do Sul, com as suas atividades que viraram a XP aqui no Rio Grande do Sul, um dos também mais bem-sucedidos, quebrou, teve que vender o carro para poder fazer aquele negócio que depois virou uma grande potência. Nós temos muitos exemplos na política de gente que se dizia tinha acabado e que depois reemergiu ocupando espaços de poder. Então, quando alguém quiser dizer que o PSDB acabou, que o PSDB não existe, que o PSDB perdeu a sua força, lembrem deste momento que nós estamos vivenciando aqui, da força, do vigor, não apenas por uma questão numérica de ter cadeiras disso, de ocupar tais espaços, mas porque temos um partido com alma, com força, com vigor, que sabe o que vai apresentar para o Brasil e que não faltará a esse país no momento mais importante de uma reconciliação nacional, para que nós possamos deixar para trás aqueles que nos dividiram e possamos construir, a partir de uma nova geração de políticos, de lideranças, um horizonte de bom senso e de um país que seja efetivamente de todos, para todos e